Januta.com. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da FL Podcast. Hoje um podcast muito especial com o nosso professor Leonardo Martins, o professor que vocês sabem que eu indico, o professor que é fera na língua portuguesa. E hoje nós vamos bater um papo, conhecer um pouquinho do nosso professor Leonardo, como é que ele se apaixonou pelo português, por que ele dá aula em português, qual é o histórico dele, onde ele já trabalhou na parte de magistério, né, de língua portuguesa. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo legal, porque o pessoal diz que português e matemática a gente estuda a vida toda e nunca consegue aprender. E a gente vai saber do professor Leonardo o porquê isso acontece, se é verdade, se não é verdade. Então, irmão, é um prazer ter você aqui no podcast. O prazer é todo meu, né? Sempre sendo um prazer para todo mundo. Tamo junto aí sempre, Felipe, meu parceiro. Vamos que vamos. Vamos junto, né? Vamos lá. Galera, se você não está inscrito no canal, já se inscreve aí no canal, ativa esse sininho, porque a gente vai trazer sempre muito conteúdo aqui de qualidade. Esse aqui é o primeiro podcast de 2023, né? E eu tenho certeza que muitos outros convidados vão vir especiais, mas o de hoje é ainda mais especial, porque português cai em tudo que é concurso, e ele é o professor que eu indico, o professor de minha confiança na língua portuguesa. Vamos começar assim, Léo. Me fala um pouquinho como é que o Léo caiu no magistério. Na época da escola, o Léo era bom em português, não era? Já se apaixonou com português de cara? Conta um pouquinho da tua trajetória. Cara, nada, na escola, na verdade eu nem lembro como que eu era na escola. Na escola eu lembro que eu era bom em matemática. Sério? Bom em matemática porque na escola a gente sempre tem um professor preferido. E a minha professora de matemática era a professora preferida, né? Português eu não lembro, sinceramente, como que eu era. Matemática eu lembro que eu era, tava até brincando ali com um rapaz que geometria plana, dominava. Analítica era muito difícil, as paradas lá de matemática eu sempre gostava. Hoje eu já não lembro de muita coisa, mas dou muita aula para militar, né? De vez em quando eles mandam umas questões que aluno militar é viciado em matemática. Você sabe? De vez em quando eles mandam umas questões de matemática nos grupos, eu ainda consigo desenrolar. Tem algumas que ainda lembra. Sai uma resposta. Agora tem outras que aí agarra, né? Não tem jeito, tem muito tempo já sem estudar. Mas aí o que aconteceu, cara, foi na escola nunca pensei em dar aula. Na verdade, quando eu pensei em dar aula, eu já comecei a dar aula 2 anos depois. Foi muito rápido. Eu trabalhava, né? Tinha um cargo público, mas continuava estudando para concurso. E quando eu comecei a estudar para concurso, o primeiro concurso que eu fiz, eu errei uma questão de português e matemática eu acertei todas. Caraca! Acertei, gabaritei matemática, mas era um concurso que a matemática realmente veio bem tranquilo, veio mais fácil que o português. Mas aí depois, começando a estudar, eu comecei um pré-militar. Eu comecei a fazer... Isso com quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha 21 ou 22 anos. E foi concurso público para trabalhar mesmo, isso que você está falando? Isso o primeiro que eu passei. E aí comecei a fazer uma turma, cara, acho que era EAGS o concurso, para sargento da aeronáutica. Aí aconteceu que a prova foi marcada por um final de semana que eu tava com uma viagem marcada. Aí responsabilidade, né? Foi pra viagem e chutou o concurso. Era um cruzeiro, né, rapaz? Também já não queria muito ver o negócio de militar, aquela coisa. Falei, cara, Mas aí você era servidor público já? servidor público. Então você não passou novo, com 20 anos, 21? Não, com 18, com 19 anos eu assumi o carro. Entendi. Era concurso que é municipal? Era federal, eu trabalhei nos Correios durante... Ah, nos Correios? Cara, eu trabalhei 5 anos no Correios. Foi o tempo de fazer a faculdade, de assim, ficar um tempo tentando. Fiz um ano de cursinho, né? Foi quando eu comecei a gostar muito de português. Ah, entendi. Foi esse cursinho, então eu comecei a gostar realmente muito. E logo depois, um primo meu que é professor de História, tinha acabado de se formar e estava estudando muito para concurso.
E aí ele me chamou para assistir a uma aula experimental que ficava perto da minha casa ali, um cursinho de um professor de português que eu nunca mais vi esse professor, cara. Lembro até o nome dele, era Homero. Nunca mais vi esse professor. Ele desenrolou o professor, o primo meu pode assistir uma aula experimental para me motivar a estudar. Só que ele não sabia que eu estudava, porque a gente sempre estuda calado, né? Eu sempre brigo com os alunos. Falei, meu irmão, perguntou o que é essa mochila aí, pelo amor de Deus, fala que você tá vindo da academia. Porque não conta pra ninguém. Quanto menos pessoas ficaram sabendo, né? E aí, esse curso que você tá falando era pros Correios, não? Não, era... eu já era concursado, né? Já era dos Correios, entendi. Aí ele me chamou. Eu fazia o pré-militar. Entendi. Né? Na verdade, eu já tinha parado o pré-militar porque já tinha passado a data da prova, eu não tinha feito por causa da viagem. E aí já estava meio perdido, pensando no que eu ia fazer, qual concurso que eu já tinha decidido que o Correio você não queria mais. Deus me livre. Não dava, muito trabalho. Era. Muito estresse, Deus me livre. E eles estão há mais de 10 anos sem concurso. Não. O último concurso foi 2011, dos Correios. 2011, é isso aí. 2011 foi o último. Muito tempo. Muito tempo. Então, e assim, nem há previsão para outro. Exato. Nem sei qual o futuro da empresa, a gente também, sinceramente, nem sabe. Quando eu saí em 2015 da empresa, já estava bem sucateada, né? Mas, e é de propósito, né? E é de propósito, né, Léo? Mas vamos deixar isso quieto. Às vezes eu olhava assim, cara, é possível que não vai ter uma lava-jato no Correio. Deus me perdoe. Era incrível. A gente ri, mas você passou, eu imagino, né? Porque a gente ganhava a participação dos lucros, né? Em um ano foi um valor, no outro caiu para 30%. Caiu, o lucro está indo para onde? Serviço só aumenta. Então tem serviço, agora para onde tem desse lucro a gente nunca sabe, né? Mas voltando, aí esse meu primo que é professor de história me chamou para assistir a uma aula de português experimental, eu fui. E ele é inteligente, mas muito tempo sem estudar português. E ele não sabia que eu estudava. Aí, cara, impressionante, tudo que ele ia fazer, aí eu olhava assim, tava do lado dele, né? Às vezes ele errava, não, Fabiano, é assim. Tenta fazer desse jeito aqui, explicando para ele, e depois eu falei, pô, cara, por que tu não dá aula de português? Eu falei, cara, nunca pensei nisso não, o professor não tem nem cara de professor, né, tá doido? Aí ele, pô, cara, eu comecei a aula agora, já tô ganhando direitinho e tal, pá. Eu falei, cara, isso era em novembro. Acho que novembro de 2011. Acho que era isso, novembro de 2011. Aí, não, novembro de 2010. Aí eu falei com ele, pô, cara, nada a ver, professor, nunca pensei nisso. Cara, impressionante. Em janeiro eu estava matriculado. Foi muito rápido. Aí eu comecei a faculdade em fevereiro, né? Do outro ano. E quando eu estava no 4º período da faculdade, eu já comecei a dar aula. Num cursinho lá perto de casa. Mas bem pequenininho, cursinho, começando no momento, tal, pequenininho. Que é o melhor, né? Quando a gente tá ali se formando, sem pressão, exatamente. Assim, hoje, cara, muito... Porque o pessoal acha, né, Léo, desculpa te cortar, mas o pessoal acha que a gente aprende a dar aula na faculdade. Nada, né? A gente vê o que a gente vê na faculdade não tem nada a ver com o que a gente ensina. Eu falo com né? os alunos que hoje eu não ensino em sala de aula nada que eu aprendi. Exato, eu também. Nada, absolutamente nada. Uma vez um aluno meu, né, ex-aluno, virou pra mim todo mundo, pô, Léo, passei, vou começar a faculdade de letras e tal, pá. Falei, pô, você quer dar aula pra cursinho e tudo? Eu falei, pô, cara, você estuda por fora, faz um cursinho por fora, né, você pega um online, já que você não vai ter tempo para trabalho, faculdade, estuda por fora porque a faculdade não vai te ensinar nada do que você precisa. É verdade. Aí, poxa, ficou meio chateado, você mandou um post, não falou nem poxa, xingou. Reticência, né? Poxa, reticência, e me deixou lá, falando sozinho. Ficou chateado, de verdade. E é impressionante, eu tenho esse print no meu celular. Eu tenho um grupo que a gente chama de grupo do bigode, só professor de português, tudo quanto é canto do Brasil. E aí, eu printei que eu falei, cara, depois, quando ele mandou outra mensagem, depois de um tempo, assim, passaram alguns meses, né? Ele foi e mandou a mensagem, professor, sabe quando que a gente vai começar a estudar gramática na faculdade?
Aí eu falei contigo desde o início que tu era pra pegar por fora, porque tu não vai estudar isso na faculdade, né? Aí que ele foi entender e voltou a não ficar de mal comigo. Mas ele ficou chateado comigo, porque meio que eu desanimei o cara, né? Mas... Ó, eu falo pra galera que eu fiz a faculdade de matemática e dentro da faculdade de matemática eu fiquei 3 períodos sem ver um número. Impressionante. Como é que pode? Como é que pode? Matemática é número, mas porque chega lá, você trabalha muito com demonstrações. Então você vai fazer demonstrações. Então, por exemplo, você, a grosso modo, tem a fórmula de Bhaskara, um exemplo. Cara, lá você não vai saber a fórmula de Bhaskara. Isso tu aprendeu na escola. Tu vai aprender qual a origem da fórmula de Bhaskara. Qual o raciocínio que fez se chegar àquela fórmula de resolução de segundo grau. Você não vai ensinar isso em sala que eu não vou ensinar em sala de aula. Porque, exatamente, ali quando algumas demonstrações elas são fáceis, a gente até mostra para o aluno, só para o aluno não achar que a fórmula surgiu do nada, surgiu do além, alguém inventou, criou. Não, tudo tem uma lógica, tem uma demonstração, tem um porquê. Agora, quando é rápido, a gente mostra. Mas isso não cai em prova de concurso público. Isso aí não não é o objetivo. Não precisa, é, né? Exatamente. Pois é. Aí, foi muito rápido. E engraçado que nessa turma, na primeira turma que a gente abriu, passou ninguém, eram poucos alunos. Mas logo depois, né, alguns alunos continuaram, e incrível, todos os alunos que continuaram nessa turminha, primeira turminha hoje, todos eles eram para todos eles são que continuaram, né? Alguns desistiram, né, foram para outros caminhos, mas todos eles têm um, lembra até o nome dele, Rafael, ele é oficial, né, do Exército. Um outro rapaz que era Renato, o nome dele, Renato César. Ele passou, foi o 9º colocado do Brasil para sargento. Quer dizer, foi uma turminha muito boa, né? Ele uma experiência assim, incrível. E eu até brinquei quando o Renato passou. Então o Rafael não, o Rafael ele já chegou inteligente. Lembro até hoje dele, encontro com ele lá na minha terrinha onde Sisu, onde eu moro. Mas encontro com ele direto, sempre nas baladinhas. Falei, como é que tá? Ah, belezinha, que agora formado, mas quase nada. Valeu a pena, né? Pô, professor, valeu mesmo. Aí já o Renato não, já mora mais no Rio. Mas eu lembro até hoje que primeira aula que eu dei, eu já comecei, eu fiz o inverso. Eu comecei com essa normalmente eu começo com morfologia. Essa turma era muito rápida, a gente tinha poucos meses até a prova. Falei, cara, eu vou começar com a sintaxe, vou explicar a morfologia dentro da sintaxe. Vai ser um projeto muito rápido. Então, na primeira aula de sujeito, que é o início da sintaxe, e aquela regra de sujeito, que não existe sujeito preposicionado. E, pô, professor, o que é preposição? Eu falei, caraca, o cara não sabe o que é preposição, prova do cara daqui 2 meses. Por dentro pensando nisso. Expliquei, tava por dentro, eu falei, pô, cara, não tem chance, né? Pô, 2 anos depois, esse cara foi o 9º do Brasil num concurso que ele tava fazendo. Então, quer dizer, todo mundo tem chance. Tem chance. Precisa chegar sabendo. Né? O cara não sabia que aquela preposição, logo depois, e a prova que ele fez foram 40 questões de português, acertou 38. 38 questões. Mas aí que tá. O detalhe é, quem é que quer ter essa disciplina que ele teve de entender que tinha dificuldade, e isso é normal, não tem problema nenhum, teve paciência e teve a persistência de chegar ali, humildade, exatamente. E ter humildade de levantar a mão e falar, pô, o que é preposição, professor? Né? Porque muitas das vezes, não vou perguntar não, porque pergunta básica, não vou fazer isso, tal. E aí isso acontece muito. Eu fiz uma live esses dias, Léo, que eu falei que o pai, esse teste do QI, que o pessoal tem aí, né, muito, ele tem uma origem mais ou menos no ano de 1900 e começou com Alfredo Binet. E ele é um francês. E ele tem uma frase, isso eu li muito no livro, tem um livro chamado Mindset, que é uma pesquisa que aconteceu nos Estados Unidos, da Carol Dweck, e ela fala muito nesse livro das pessoas que têm mindset fixo e mindset de crescimento, né? E as pessoas que têm mindset fixo, elas acreditam que a inteligência é algo nato, já nasce com a pessoa e que aquilo não tem como se desenvolver, não tem como você se tornar mais inteligente. É como se aquela música do El Chan, sabe? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Então, esse tipo de pessoa acaba sendo pessoas que não se esforçam,
Por quê? Para que você vai se esforçar se você acredita que o esforço vai ser em vão, já que a inteligência é algo que não se pode se desenvolver? Agora, e esse tipo de pessoa acaba não gostando muito de desafio. Só gosta de estudar aquilo que sabe ou aquilo que gosta. Então, se gosta de matemática e não gosta de português, estuda mais matemática. Se gosta de português e não gosta de matemática, estuda mais português. Só quer estudar o que gosta. Recordando um pouquinho, isso foi um erro que me seguiu durante muito tempo. Aí, quando eu fui concurseiro. Isso é um erro muito comum da galera. E o mindset de crescimento, segundo a pesquisa dela, são pessoas que o desafio move as pessoas. Elas entendem que o erro faz parte do processo. Cara, você errar um exercício, não tem problema. Você reprovar num concurso faz parte do jogo, sabe? É o normal. E aí o negócio é que as pessoas de mindset de crescimento, ela enxerga aquilo ali como uma oportunidade dela crescer, dela evoluir. E o Alfredo Binet, ele diz, numa frase dele, ele fala que a inteligência, ela é totalmente possível de ser aprimorada ao longo da nossa vida, né? Ninguém consegue até hoje medir a capacidade do cérebro humano, é algo ilimitado. Então, se a pessoa tem dificuldade em matemática ou tem em português, primeira coisa é ela acreditar que é plenamente capaz de superar. E é isso que você está dizendo, né? É exatamente isso. Isso que você falou é o que eu vejo como o erro de muitos concurseiros, inclusive o meu. Não adianta, por mais que eu não gosto de estudar, vai ter, quando você começar a estudar, vai ter uma matéria que você vai gostar daquela matéria. Não é possível que você não vai gostar de nada. Não é possível. Vai ter uma matéria que você vai dominar mais. Vai ter aquela matéria também que você vai odiar. Não é possível que você vai gostar de tudo. Você é um abençoado. É verdade. Então, pelo nome vai ser diferente, porque, vamos combinar. Você tá no Rio de Janeiro, tá rolando um futebol e na praia você tá estudando e você tá felizão. Não tá. Essa pessoa não existe. Não tem como. Não existe. Tá acontecendo festa, os amigos estão tomando uma cerveja lá no Mané Garrincha. E você tá felizão em casa estudando 10 horas da noite no sábado. Tô felizão. Essa pessoa não existe. Então, estudar já é ruim. Estudar aquilo de que você não gosta consegue ser pior. Mas o problema é que aquela matéria de que você não gosta provavelmente vai ser aquela matéria que você é mais fraco. E é essa matéria que vai te aprovar. Então, por muito tempo, cara, impressionante. Eu fiz 2 concursos públicos desses que eu não passei, que foi em sequência, 2 concursos que eu não consegui passar em sequência, depois de já ter sido aprovado. No momento que você passa um, você passa em outro. Né? E 2 concursos que eu fui muito bem em português, de repente um deles eu gabaritei em português, outro, isso muito antes da faculdade. O outro, eu acho que eu errei 2 de 20. E as outras matérias eu me estrepei. Teve um que é o contabilidade. Contabilidade eu errei bastante, acho que acertei um pouco mais da metade só. E aí quando eu tinha uma folga e estudar no final de semana, o que eu estudava? Português. Você estudar sem planejamento algum, que a gente estava conversando aqui agora há pouco. Então, não tinha planejamento. Quando eu não entendi, né? Que o estudo era para passar na prova, não para minha satisfação pessoal, eu estudo para concurso é para você passar na prova. Não é para você ficar satisfeito, né? Ter uma satisfação pessoal. Português, quando eu começava a estudar, era uma satisfação pessoal. Eu tinha que gabaritar no simulado, estava passado. Mas as outras matérias, era aquela que estava não, aquela que estava me reprovando. Então a gente demorei a entender isso e é dolorido, é um passo dolorido, porque você tem que começar a estudar, que já é ruim. Todo mundo fazendo um monte de coisa interessante, tu estudando, e estudar ainda aquela matéria de que você não gosta muito, vai mais dolorido ainda, mas é necessário, não tem jeito, daqui a pouco depois a gente vai acabando gostando. Bem-vindo à vida de adulto, eu falo, né? Professor, eu não gosto de estudar matemática, eu falo, e na vida? Você só faz o que você gosta? Quantas coisas na vida a gente não gosta de fazer e tem que fazer? É ou não é? E tem que fazer durante muito tempo. Mais tempo do que eu estudo. Eu falo, exatamente, é uma decisão sua. Você não quer estudar por 1, 2, 3 anos para passar em concurso público? Tudo bem. Agora saiba que você vai trabalhar 30 anos na iniciativa privada, sendo explorado, correndo o risco de ser mandado embora, que é o pior, e aí você vai ficar lá tendo que aguentar 30 anos. Às vezes pegando um trem lotado, pegando condição lotada, sem qualidade de vida. Sem poder escolher aonde vai. Exatamente. E aí você que escolhe.
se você quer sofrer por 1, 2, 3 anos, se for o caso, e passar no concurso e ter estabilidade, ou você ficar sofrendo durante 30 anos. E isso se não sofrer mais, porque toda hora mudando legislação aí previdenciária, vai trabalhar 40 anos, vai trabalhar 50 anos, num lugar que não é feliz. Não, é horrível, acabei de falar, né? Eu lembro que quando eu estava no meu 5º período da faculdade, quando eu resolvi pedir a exoneração do carro. Saí porque teve um dia que o relógio despertou e eu acordei chorando por ter que trabalhar. Não queria mais ir. Aí eu falei, não, conversei, meu pai ficou lá comigo, a gente não tinha tanto conforto, né? Tinha conta pra pagar, eu falei, pai, não, tô adoecendo, vou acabar morrendo aqui, infeliz, eu vou embora e eu vou dar aula e vai dar certo. E isso é um ponto, né, Léo? Interessante você tocar nisso, como as pessoas acreditam que concurso público, quando passar em concurso público, a vida vai mudar completamente, né? Tem que pensar muito, às vezes eu vejo a galera, eu tive uma namorada que ela era concurseira, inteligente, passou no concurso, hoje ela acredito que está muito feliz, tempo que eu não tenho contato, mas ela, teve uma vez que ela fez o concurso para polícia civil, se eu não me engano, polícia militar, eu acho. Aí depois ela fez um outro concurso que teve pro TJ. Aí eu falei com ela, cara, você tem que pensar, calma aí, eu quero dar tiro ou eu quero assinar papel? Você tem que pensar também na carreira, né? Exatamente. Não é só passar em prova, porque às vezes você passa e, nada daquilo, e a frustração é enorme, porque você lutou tanto para passar, e você ainda continua infeliz. Mas tô ganhando, cara, mas às vezes o dinheiro também não é tudo. Às vezes é melhor você ser um pouquinho mais feliz aqui. Né? Então, às vezes, é muito importante. Ou então, você pode até fazer, né, Léo? Eu falo, tem gente que realmente está com a faca no pescoço e existe o chamado concurso escada, né? Então, por exemplo, você passou para os Correios e aí ficou ali um tempo, te deu uma condição de você fazer uma faculdade, não foi? Quando você já começou a dar aula, você falou assim, peraí, me identifiquei mais com isso aqui, né? E aí você pôde escolher. Foram mais 4 concursos, 2 eu não consegui passar, e 4 eu passei. Foram 6 concursos que eu fiz, consegui passar em mais 4. E nenhum desses eu assumi o cargo, nenhum, porque um foi para Petrobras, na época eu ainda não estava formado, mas aí eu lembro que eu tinha que passar, nem lembro quanto era o salário, mas eu tinha que fazer um curso lá dentro, antes de começar a ganhar. A faca no pescoço, eu falei, professor, eu vou fazer esse curso lá dentro de um ano, não lembro se é um ano e meio. Tá aí minhas contas, eu vou pagar como, mas não assumi. E depois de formado, né, para professor, eu passei em 2 ou 3, se eu não me engano. Acho que foram 2 ou 3 convocações. Na área de educação. Na área de educação. Só que eu também não assumi nenhum, porque eu fiz o concurso, estava na faculdade ainda, né, quando eu fiz esses concursos, depois de formado, fui chamado. Só que aí a gente faz o concurso, tô precisando de emprego, tô precisando dar aula. Só que demorou a chamar, né? E aí quando chamou, eu já tava no cursinho, a gente que dá aula em cursinho. Se apaixona, né? Cara, não larga, não tem como, não tem como, é muito difícil. Hoje o pessoal fala, você faz concurso, para fazer, faz concurso com português, papá. Eu falo, cara, muito difícil, porque eu pego, vou ter que largar várias turmas. É muito difícil, pra gente que é do cursinho é bem complicado. E o importante é você, eu sempre falo pra galera, isso é fundamental, né, vocês saberem, o importante na vida é a gente poder ter escolhas. O pior é quando você tem que submeter algumas coisas, porque você não tem escolha. Então, muitas pessoas que assistem a gente não estão satisfeitas com o emprego que está, né? Ou é normal, a maioria das pessoas não estão satisfeitas com o emprego que tem, ou a pessoa está desempregada, e aí o que pintar ela tem que se sujeitar para poder conseguir ter o pão de cada dia ali. E o concurso público ele é bem democrático, né? Ele está ali, você faz, e aí quando você passa, você tem essa escolha de falar assim, cara, é o meu momento, eu quero, ou não quero, não. Eu quero, mas depois eu vou fazer um outro. Perfeito. Eu por exemplo, fiquei 15 anos, né, no serviço público. É a primeira vez que eu falo aqui da internet. Você falou aqui, eu falei que nem passou pela minha cabeça. E eu fiquei sempre na área de educação, né? E fiquei no estado durante 5 anos trabalhando
Não estava feliz também, porque eram regiões bem perigosas aqui no Rio de Janeiro. Era dentro de comunidade mesmo, assim, e via algumas coisas que não era do meu agrado e chegava lá, às vezes não podia dar aula, porque a criminalidade estava dentro da escola e você tinha que voltar para casa. E não estava feliz, mas ficava por causa do dinheiro, era o que eu tinha, entendeu? E aí eu me sujeitei a isso, fiquei porque precisava do dinheiro, mas depois veio da Prefeitura do Rio, né? E aí já foi o concurso que eu escolhi, já era um concurso que é a prefeitura que melhor paga na área de educação no Brasil, e aí fiquei lá durante 10 anos. Só que chegou um momento também que já não estava mais fazendo sentido para mim, porque você chega embora eu tivesse um bom ambiente, tivesse tudo, uma boa relação com a direção, o salário era até um bom salário, mas a amizade que a gente constrói era um bom ambiente, só que na hora que você começa a ver que você quer fazer algo melhor, mas o sistema te impede, sabe? Então, assim, o nosso sistema no país, ele é todo feito para a educação continuar a porcaria que está, sabe? Então, assim, não depende se você faz um bom trabalho, se você não faz um bom trabalho, se você, sabe, eles te engessam de um jeito que eles não querem que a educação evolua. E aí chega um momento que você está na internet, você quer fazer daquele jeito de que sabe que funciona, e nossos alunos aqui gostando da forma como a gente trabalha. Eu falei assim, não, cara, é o meu momento de fazer do jeitinho que eu acho que a educação tem que ser. E aí até que eu decidi sair. E existem momentos na vida que você pode ter essas escolhas. Então, o concurso público é uma das possibilidades. E eu acho uma excelente possibilidade. Foi praticamente meu primeiro emprego, né? Foi praticamente o teu primeiro emprego também. E aí a gente pôde escolher, né? Poxa, não quero mais, vou para cá. Né? Amanhã ou depois também nada impede de, quero fazer um concurso e se fizer sentido naquele momento a gente faz. Né? Então, o bom do concurso é isso, ele sempre vai estar ali. E o começo é sempre muito complicado. Até quando você está fazendo um concurso, vou passar no concursar, o primeiro mês vai ser uma maravilha. Para você aprender aquele serviço, é dolorido, é difícil. Entendeu? Às vezes você tem curso de formação, você fazer para a área policial, para a área militar, é difícil, cara. Então, o começo de tudo é muito difícil. Quando a gente começa a dar aula, quantas vezes você entrou em sala, cara, calma aí, porra. Será que está certo? Como é verdade. Preparar material. Como é isso? Será que o aluno aprenderia melhor dessa forma? Como eu tenho que dar tempo de eu fazer quantas questões nessa aula? Eu boto 20, eu boto 30, eu boto 10. Cara, uma série de coisas que você nunca vai ter a resposta. Sempre você vai ter um jeito melhor de fazer uma coisa ou outra. Então o começo é sempre muito dolorido. E o começo da vida de um concurseiro é chato. Porque ele não se conhece. Não sabe se ele vai gostar, se aquilo é para ele, quanto que ele vai tirar, o que ele tem que fazer. O começo de tudo é ruim. Eu brinco que o concurso é igual relacionamento. A primeira vez que você vai na casa da sua sogra almoçar, saco, ninguém gosta. É por isso que as pessoas voltam pro ex, porque não precisa passar por esse processo. Imagina a primeira vez que você entra num cursinho. Pô, não é verdade? Cara, eu falo com o pessoal, eu falei, cara, como aí? Aqui, normalmente, num curso, você aprende português em 5 meses do que você aprendeu a vida inteira. Então, acho que você vai chegar aqui e vai ser moleza? Meu irmão, eu falo que é pau na PA, o bagulho vai ficar doido, cara. Então, o cara chega lá e acha que vai ser fácil, cara. Não é. É um trabalho, tem que ter organização, é difícil, mas no final você consegue ter aquela escolha com ele. Eu já achei no caminho, é isso aqui que eu vou fazer na minha vida. Fica mais fácil. E uma coisa assim, bem interessante, hoje o Felipe deixou o carro dele, ganhava bem, eu deixei o meu, né? Não assumi outros, poderia também estar ganhando um salário legal, uma opção. Então acredito que hoje, lá no começo de tudo, quando a gente começa a faculdade, né? Eu sempre falo isso com os alunos, que lá no começo de tudo, quando a gente começa a faculdade, a gente sempre pensa, como é que eu vou me formar, começar a estudar e eu quero ganhar tanto. Quero ganhar tanto. A gente sempre estipula um salário, né? Hoje, com certeza, você já alcançou aquilo que você mirou lá na frente há muito tanto. Eu e outros professores, outros alunos que passaram em concurso também. Eu sempre pergunto, cara, para essa galera,
Falei, Felipe, vou perguntar isso pra você, que eu tenho certeza que você já passou do que você estipulou. Quando você começou a faculdade, eu quero ganhar tanto. Você já, certamente, já conseguiu superar esse valor. O concurseiro pensa logo no salário, quando tem remuneração. Escolhe, às vezes, o concurso até pela remuneração, né? Errado, não, claro que não, pô. Tá tudo certo, meu irmão. No final, pega aquele 13º, vai fazer um cruzeiro. Mas aquilo que eu sempre falo para todo mundo que passou em concurso, que conseguiu o que queria. Cara, você se lembra? Agora vai ser diferente. Eu pergunto, Felipe. Você se lembra de alguma coisa muito legal na sua vida? Muito legal. Você queria muito fazer uma viagem ou uma festa muito top que você queria e você não foi porque você tinha que estudar? Sim. Você lembra disso? Lembro. Agora, quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Muitas ou poucas? Tá vendo? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantas coisas legais na sua vida você fez porque você estudou? Ah, muito mais, muito mais. Muito difícil você deixar muita coisa interessante na sua vida porque você estava estudando. São raríssimas as ocasiões que você deixa uma coisa muito legal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, é verdade. Uma viagem muito top, eu não vou porque eu estou estudando. Eu não lembro de ter feito isso, até porque antes estudando... Tu perguntou, eu estava aqui pensando, mas na minha cabeça só veio um momento, que minha família toda viajou ao carnaval, nem foi para um lugar muito coisa, mas como foi a família toda, eu queria muito estar lá, e eu fiquei em casa estudando. E aí eu estudei e chorei muito, né? Eu estudava chorando, mas eu só lembro desse dia, é verdade. O professor me perguntou isso, quantas coisas legais você deixou de fazer, mas interessante, para estudar? Eu falei, não lembro. Eu acho que nunca aconteceu isso. Uma vez eu lembro que eu fui pro carnaval, com os amigos, com minha família, e eu levei os livros. Não toquei no livro. Isso é clássico. Essa é clássica. Todo concurseiro já passou por isso. Leva o livro, leva o caderno. Pô, carnaval, meu irmão, me deixa. Não tem. Eu me respeito. Aí, quer dizer, eu nunca deixei, não vou viajar para estudar. Mas eu consigo listar muita coisa que eu fiz de legal na minha vida. Porque estudou. Porque tinha já estudado por aí. Então, quer dizer, você não precisa, você conquistou o que você queria, tá crescendo pra caramba, né? A gente também, né? Você não precisa, para você conseguir o que você quer, você não precisa abdicar da sua felicidade. Você precisa abdicar de alguma coisa. Calma aí. Eu tô dormindo 9 horas, calma aí. 6 horas dá para você dormir legal. Você acorda legal. Hoje você conquistou muita coisa que você quer, eu garanto que você não dorme 8 horas por noite. Quando dorme, porque não tá aqui falando todo dia. Eu sei que eu passo por isso. Então, cara, dá pra você dormir 6 horas. Pô, mas você fica quanto tempo no WhatsApp, no Instagram por dia? Então, algumas coisas fúteis, se você deixar de fazer, coisas que não vão te acrescentar lembranças boas, que ela lembra, cara, podia deixar de fazer isso, né? Para estudar é possível, cara. Dá pra você conquistar tudo que você quer, a sua aprovação, a faculdade, ou tantas outras coisas, sem deixar de viver. E o que você está falando, estou aqui pensando, eu tenho alguns conhecidos, né? Alguns amigos, outros colegas, que eles têm na personalidade deles, na crença deles, na mentalidade de que final de semana é para diversão, né? Então, aquela pessoa o do sextou, só que o sextou virou sabadô, virou domingô, e aí vai final de semana todo. Então, é meio que tipo assim, não, de segunda a sexta até o meu horário de trabalho eu vou sofrer, mas eu mereço a minha diversão na sexta-noite, no sábado e no domingo. E aí segunda é aquele martírio, aquela coisa de aquela música triste do Fantástico, do domingo. E aí eu paro, tu tá falando agora, eu tô parando para pensar que essas pessoas que eu conheço, tá? Que fazem isso, são pessoas que a diversão delas é sempre a mesma coisa. Eles sempre vão para o mesmo lugar, ou esses que estão solteiros, que eu lembro que estão solteiros, vai para a mesma baladinha, o que é casado acaba ficando em casa ali com a família. Então, tu falando isso me faz lembrar que
essa pessoa, se ela estiver estudando de verdade, ela não vai estar abdicando de nada tão especial assim. Porque as experiências que ela tem final de semana são experiências parecidas toda semana. É isso aí, coisa que depois de um tempo, graças a Deus, hoje você tem esse negócio, essa empresa rodando, sem suas aulas que vendem, você pode, calma aí, você pode ir numa terça-feira, cara. Exatamente. Terça-feira você pode estar na praia, segunda-feira você pode estar na praia, claro que você não vai ser louco de fazer isso, você vai abandonar tudo, você tem um negócio para gerenciar, mas você tem uma liberdade maior, sabe? Então, cara, assim, vale a pena você deixar de fazer coisas bobas para trabalhar um pouquinho para você, né? Porque quando você está estudando, você está trabalhando um pouco para você, né? Está investindo no seu conhecimento, uma coisa que você vai te dar isso, não só para qualquer coisa que você for investir na sua vida, né? Não precisa, cara, se vou me matar de estudar, vou parar de viver para viver de concurso público. Não é isso que a gente, professor, quer, até porque se você fizer isso no psicotécnico, você não passa. Você fica meio doido. E outra coisa, você bota uma pressão, tem gente que fala assim, Felipe, você aconselha pedir as contas do meu trabalho para poder ficar só estudando? Eu falei, não aconselho. Por quê? Você vai botar uma pressão em você muito grande, porque você sem fonte de renda, aquele dinheiro vai acabando, e aí você vai ter conta para pagar, então toda aquela pressão que já é normal de um concurso público se torna maior porque você mandou embora. Você mandou embora porque você pediu para ser mandado embora. Então, o que você tem que fazer é ter o melhor planejamento. Então, na maioria dos casos, existem exceções, mas na maioria dos casos não é a falta de tempo, é a falta de planejamento, é a falta de saber dizer não. É a falta de ter disciplina. Ah, você não tem tempo para estudar? Aí foi o que você falou. Pega o telefone, vai nas configurações e vê quanto tempo você ficou no WhatsApp. Ficou ali na internet. Exatamente. Muitas vezes fazendo nada. Muitas vezes fazendo nada, exatamente. Eu mesmo, até hoje, mas porque a gente é de curso, né? Dá aula para concurso, dá aula em cursinho, a gente pega muita tarde, de noite, de manhã só, umas gravações e tal. Então, todo dia à noite eu fico ali um tempão olhando. Eu falei, cara, se eu fosse concursista, se eu tivesse estudado para concurso, esse tempo que eu estou estudando aqui, que eu estou aqui no celular estudando, cara, dá para passar numa prova. Dá para passar num concurso, exato. E, cara, pode não ser o concurso dos seus sonhos. Mas calma aí. Você vai respirar, cara, tô empregado. Nunca mais você ser mandado embora, cara. Respira, planeja. Agora sim, quero um concurso. Pô, quero um concurso para ganhar, sei lá, Polícia Federal, Rodoviária Federal, 11 mil. Quero. Dificilmente esse vai ser o primeiro concurso que você vai passar. Difícil. Muito difícil. Cara, faz um ali, 4 mil. Cara, um salário. Pô, você vai. Banco do Brasil agora, 5.400. O último concurso do Banco do Brasil, se não me engano, todos aprovados. Foram chamados. E esse vai ser a mesma coisa. Toda vaga pra caramba. É muita vaga. O concurso do INSS passou. 1.000 vagas, pode ter certeza. Vai chamar. 7 mil pessoas, eu acredito que não seja mais. Eu estava conversando com um amigo meu, que entende muito da adianta, ele falou, Léo, não vai ser chamado todo mundo do que era para ser, porque se fosse para ser chamado todo mundo, eram 23 mil vagas. Então, vaga tem concurso, tem toda hora, tem aqueles concursos que quase ninguém fica sabendo, né? E o cara tem que estar preparado. Eu sempre falo pro aluno, cara, sem muito compromisso, começa a estudar português, raciocínio lógico, informática e pelo menos direito constitucional, as 4 matérias, cara. É a base. Direito administrativo também, bem legal. Cara, você vai estar assim, abrindo um leque para uma quantidade de concursos absurdo. Né? Muitos concursos vão cobrar essa matéria. E você que é de raciocínio lógico, eu de português, e aí bota informática nesse meio, você que tem aplicado simulados, direto aí para os seus projetos, cara, pode reparar uma coisa, é impressionante. Essas 3 matérias são as matérias que têm sido diferencial em exatamente. Todos os concursos que elas são. Exatamente. Todos, porque eu vejo, eu sempre faço isso, simulado, vou analisando. Você pega aqueles alunos bons, os bons. Você pega todas as matérias de direito desses alunos, que são bons. Cara, a média é muito parecida. Mínima diferença é quase nenhuma. Exatamente. Aí você pega a parte de português, raciocínio lógico e informática deles.
É aí que está o diferencial, exatamente. Parece que é um aluno que estudou muito, um outro aluno que talvez não tenha estudado tanto, que parece um aluno bom com um aluno mediano. Parece que é o celular daquele mesmo de direito. Incrível, cara, incrível. Então tem sido um diferencial essas 3 matérias. É igual, trabalhei muito na Polícia Civil, aqui no Rio. Para inspetor, por exemplo, eu não conheço nenhum, ainda não conheço ninguém que tenha feito média em português e informática que não está lá hoje. Para inspetor. Conheço nenhum. Se fez média, eu conheço aluno que acertou 70% da prova ou mais, mas faltou umazinha em informática, tem que fazer média. Mas que fez a média, só a média nas 2, não conheço nenhum. Todo mundo que eu conheço que fez passou. A média passou, porque realmente veio muito difícil. Porque o concurso é difícil, eu acho melhor. Eu acho o concurso difícil bem melhor de se fazer, porque você sai desanimado da prova, mas a média de corte ela baixa. Então, provavelmente, se você estudou, você vai passar. Teve um concurso que eu passei, que foi o único que eu fiz, que foi o primeiro colocado. Esse eu fui o 01. Tava na faculdade, aí um primo meu falou, é o mesmo primo que me indicou, que falou, pô, faz faculdade de letras, faz português, você explica direitinho, você tá me explicando aqui, eu tô entendendo e tal. Beleza, aí ele me chamou, não, vai ter concurso pra tal, eu lembro até hoje, era um concurso pro estado. E eu fiz esse concurso em Petrópolis. Aí eu lembro que ele e a esposa dele, que na verdade ele é meu primo, que é casado com ela, meu irmãozão. Eu não sabia nada de pedagogia. Sabia zero. Nunca tinha estudado aquilo na vida. E aí ele foi dentro do carro me explicando, não, você vai sempre responder as questões como se a escola não fosse o lugar perfeito. Eu lembro disso até hoje que ele falou. Na teoria é maravilha. Coisa perfeita. Igual direito, né? Na lei é uma maravilha. Na prática... Lei de licitações aqui, tu estuda aqui, tu fala, não é possível. Não existe. Aí eu peguei aquilo, fiquei aquilo na cabeça, na hora de fazer a prova, 10 questões, eu não sabia nenhuma. Nenhuma. Meu Deus, cara. Só que assim, eu não podia nem falar que a prova estava difícil, porque eu não sabia nada. Não sabia nada. Eu saí todo sem graça, falei, pô, eles vão me perguntar como é que foi a prova. Eu não sei nem como é que eu vou responder isso. Saí, entrei no cartaz de carona com eles, entrei no carro. Aí estavam os dois assim, quietos, né? Tudo muito quieto, assim, desanimado. Aí eu falei, acho que eles acharam difícil também, mas eu vou ficar quieto, não vou falar nada, porque eu sei. Aí daqui a pouco ele foi e mandou. Denise, que é minha prima, né? Esposa dele. Pô, achei difícil a prova de pedagogia. E ela é pedagoga. Ela, caramba, eu também. Eu falei, graças a Deus. Pô, eu falei, rapaz, não sabia nenhuma. Aí ele, não, dá uma olhada no edital. Porque quando é muito difícil, assim, se você acertar uma, não zerar, já tá bom, você tá na briga. É só brigar nas outras matérias, que aí você tem que arrebentar. Aí fomos ver o edital. Tinha que acertar metade. Tinha que acertar 50%. Eu falei, já era. Não tem como, irmão. Isso aí... Perdi. Essa aí pode esquecer. Saiu o gabarito, eu fui ver de curiosidade. Pô, acertei a metade. Não sei como. Só Deus. Acertei a metade, eu falei com ele, pô, irmão, acertei metade. Ele, caraca, Léo. Então tu vai passar. Porque eu estudo isso há um tempão que não acertei a metade. Acertei 4 das 10. Sua prima, que é formada nisso, tem 2 matrículas em Caxias, estudiosa pra caramba, também não conseguiu acertar metade. Pô, prova veio difícil, a maioria não vai conseguir passar. Aí foi, aí veio a parte específica, né, de português, aí a gente tem que mandar bem. Tem que mandar. Aí, pô, fui o primeiro colocado nesse concurso. Aí depois acabei ficando em segundo, porque tinha títulos. Né? Títulos. Aí a moça tinha mestrado e ficou 1 ponto à minha frente. Ela deu 3 pontos. Fiquei 2 pontos à frente dela. O mestrado deu 3 pontos a ela. E aí acabou que eu fui chamado e não pude assumir esse cargo porque eu ainda estava na faculdade. Né? Aí ainda pedi pra jogar no final da fila, mas aí também quando me chamaram depois eu também já não queria, que eu já estava em cursinho aí, já era, né? Já era, né? Entendeu? E era para trabalhar em Guapimirim, que a gente estava comentando aqui há pouco, né? Então, assim, e cada concurso é um concurso. E logo depois, assim, interessante, que a gente conta a vitória, não conta a derrota. Logo depois teve um outro concurso, que é a mesma matéria. Eu falei, pô, agora eu não vou contar com a sorte, não, agora eu vou estudar.
pô, vou estudar e eu quero passar de novo, quero passar em primeiro lugar de novo. Aí estudei pedagogia. Meu irmão, me estrepei na prova. Eu me errei coisa pra cacete, mas eu falei, meu Deus, cara, como é que pode pedagogia? Tinha um negócio lá de atualidade não. Orgânica do município. Tem concurso que... Falei, essa eu me estrepei mesmo. Aí errei muita coisa. E fui chamado nesse concurso depois de, muito tempo. Então, às vezes, a gente perde a noção do tempo. Tu fala, caraca, maluco. Depois de anos, você é chamado para um concurso. Esse concurso eu fui chamado. Depois 2 do magistério que eu fui chamado. Fui muito bem, na sorte, né? O outro eu não fui tão bem e também... chamou depois, reclassificação. Chamou depois, quando eu vi minha colocação, eu falei, caramba, não é possível, né? Porque fiquei bem abaixo. Fui chamado também, mas também não assumi o cargo porque demoraram muito a chamar, e aí eu já não queria mais. Mas foi assim, a vida de concurseiro é interessante. Hoje eu olho para trás e vejo, cara, trabalhar para concurso hoje era algo que há alguns anos é inimaginável. O primeiro concurso que eu fiz, foi, eu lembro até hoje, concurso bombeiro. Cara, assim, 5 questões que eu fiquei em dúvida entre 2 alternativas. 5. Caraca, e eu tava certo, era uma das 2. Eu errei 5. Consegui errar isso. Cara, isso é outra coisa clássica, né? Quando tá entre B e C, tu marca B, o gabarito é C. Tu marca C, o gabarito é B. Errei sim. Aí, para completar depois, alguns amigos do meu pai, que trabalhavam com ele, fez o concurso. Aí saiu no jornal, né? Quando tinha negócio de internet e tal. Aí saiu no jornal, meu pai chegou todo bobo. Léo, você vai ser chamado. Eu falei, isso, por quê? Anularam 5 questões do seu concurso. Você não falou que não passou por pouco? Eu falei, sério, pai? Deixa eu ver. Eu tinha acertado as 5. Eu comecei a chorar, eu falei, pô, não gosta de mim não, não é possível. Caraca, eu fiquei com ódio, eu falei, meu Deus, nunca mais quero concurso na vida. Aí, meu irmão, não tinha outra opção. Era concurso ou aí eu... Lembro que nesse meio tempo eu fui trabalhar numa marmoraria. Cara, com 14 dias na memória, eu quase perdi esses 2 dedos aqui. Minha cicatriz até hoje, o mármore caiu em cima. Aí eu falei, pô, tem que estudar mesmo. Não tem jeito, não levo jeito com essas coisas. Aí voltei pro concurso. Né? Não teve jeito. E aí, às vezes, você dá azar num concurso, mas dá sorte em outro. Exato. 5 questões que eu fiquei em dúvida entre 2. Eu errei 5. Mas também naquele outro concurso que eu passei em primeiro, eu não sabia nenhuma e consegui acertar as 5. Qual é a possibilidade? Pô, é difícil, né? É, Isso é difícil, concurso tem muito disso, né? Tem concurso que é o teu dia, tem concurso que não é. E aí você só sabe, só vai chegar o teu dia se você estiver em campo. Né? Então você precisa fazer prova, cara, você precisa fazer concurso. Né? Tem uma prima minha que hoje ela é do TJ, ela tentou 11 vezes. 11 vezes. Ninguém fala que hoje ela ficou 10 vezes reprovada. Isso é o máximo de concurso público. Tu pode reprovar 1000 vezes, só precisa de uma aprovação para a vitória que conta. Isso. Ela, pô, vive muito bem e tal. E, se não me engano, ela é agora analista do TJ. Passou e tal, já tá lá um tempão, daqui a pouco já até aposenta. Pô, então ninguém lembra, né, que ela pensou. Agora, Léo, vamos puxar agora um pouquinho para a tua disciplina, para o português em si. A melhor de todas. Me fala um pouquinho, Léo, da tua disciplina. O que você escuta muito dos alunos? Porque assim, a gente tem recebido sempre muito feedback positivo, né, dos alunos com relação ao teu curso, o pessoal elogiando, o pessoal feliz com a tua didática, a forma como você ensina. E o que você atribui a isso, né? Essa forma de ensinar o português, o porquê que muita gente tem dificuldade no português e o que você tenta fazer dentro da sua didática, dentro da forma como você conduz as aulas, para que os alunos acabem com essa dificuldade que eles têm em português. Assim, o primeiro ponto, que eu acho que todo professor sofre muito com isso no começo de tudo, cara, por onde que a gente vai... Como que é o melhor início para o aluno? A gente vai começar por onde? A gente vai começar pela sintaxe, vai começar pela morfologia, pela interpretação de texto, até a gente achar, e cada professor ensina de uma forma.
né? E da forma como ele acha melhor, né? Agora, onde eu vejo a maior dificuldade é aquilo que eu sempre falo, cara, um planejamento, a ordem exata de estudar. Estava comentando até contigo agora há pouco. A maioria dos alunos vão fazer isso. Vão baixar, Banco do Brasil agora, vão baixar as provas da SESC Gran Rio. Aí vai ver que lá cai quase toda a prova, concordância verbal. O que quando vai fazer? Vou estudar concordância verbal. Como é que você vai estudar concordância verbal? O que faz a concordância verbal? Qual é a regra básica de concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito. Aí você não estuda o sujeito, você não viu questão de sujeito nas 10 provas que você baixou. Mas calma aí, não teve? Teve. Cada questão de concordância verbal é uma questão de sujeito que está lá dentro. Você tem que achar o sujeito e fazer a concordância. Entendeu? Tem que fazer. O verbo vai concordar com o sujeito. Então, calma aí, cai sujeito? Cai. Não diretamente, mas indiretamente cai. Então, o aluno ele é muito imediatista, ele vai direto ao que cai, mas e aquilo que ele tinha que ter visto antes para aprender? E a base, né? E a base, o pré-requisito. Pois é, aí, e professor, só interpretação, tranquilão, vou chegar lá e vou matar tudo. Calma aí. Como é que você vai interpretar bem um texto sem saber pontuação? Os conectivos, conjunções, coordenativas, subordinativas, o sentido das conjunções, né? Coesão textual, trabalhar bem com os pronomes, o que é um pronome anafórico, catafórico. Você não vai interpretar bem um texto se não souber isso. Então o problema é você tentar ir direto àquilo que cai sem ter um sofrimentozinho com aquele processo todo. Então a ordem que você usa para estudar, ela é essencial. Você tem que ter uma ordem exata para estudar. E a outra coisa que já não depende muito de mim, né, depende mais do aluno, é que o português você demora para aprender. Você não aprende o português em 2 meses. Vai sair o edital e eu vou estudar português, não. Tanto que, repare bem, pegue minhas aulas de revisão de véspera ou aulas de qualquer outro professor de um grande curso em revisão de véspera. Normalmente o professor de direito, cara, ele é certeiro. Caraca, mano, ele vai lá, pá, essa matéria caiu. Você pega o professor de português, dificilmente o professor de português vai acertar exatamente as matérias que vão cair, porque é um mundo. É um mundo de coisa. É muita coisa, cara. Olha só, aqui atrás de mim aí tem a gramática. Aquela gramática tem todos os tópicos de todos os editais. São 800 páginas. O direito é grande, é enorme, mas o edital reparte. Então o professor sabe exatamente o que vai cair. A gente sabe o que vai cair para ser um perfil da banca. A banca cobra mais isso, essa banca cobra mais isso aqui. Ou essa aqui, isso aqui cobra mais. Mas o edital está lá, gigante. Aí a gente escolhe para as revisões de véspera a matéria que mais cai, mas nem sempre a gente acerta. Agora a galera do direito, de outras matérias, cara, já é certeiro. Por quê? O português você precisa de um tempo maior. Precisa se dedicar um pouco mais. A vantagem do português é que você sabe que vai cair. Não dá para você sair o edital do Banco do Brasil. E um monte de gente mandou mensagem: professor, eu preciso de um curso de português porque eu quero passar nesse concurso. Aí a gente dá um motivacional, óbvio, mas por dentro, quando é para uma pessoa mais íntima, eu vou e falo, mas você não quer passar. Você está com um desejo efêmero, momentâneo de passar. Você está com um desejo momentâneo de passar nessa prova. Sai um edital, é conveniente que você faça essa prova. Porque se você quisesse realmente passar português, pelo menos português você já está estudando. Você sabe que vai cair, pô. É igual, por exemplo, vai sair agora um concurso que 2023 provavelmente vai sair e vai bombar. É o administrativo da Polícia Federal. Pô, nível médio, pô, federal, top, trabalhar no aeroporto, crachá, todo mundo quer isso tudo. Não vai querer. Cara, 60% da prova é português e administração. Não pode, depois do edital, professor, eu quero passar. Não, mas você está com desejo de passar nessa prova e um desejo muito momentâneo. Deu agora. Porque se você realmente quisesse, você já estava estudando português e administração. Porque faz ser o que vai querer. Tem como. O concurso do INSS está sendo falado com força desde 2018. Não é? É. Isso com força. Com força. Porque antes já tinha sido falado, mas... Já tinha sido bem falado. Com força em 2018 já tinha. Aí o cara deixou para estudar português e previdenciário, depois que saiu o edital, ou depois que a banca foi escolhida, e a banca foi escolhida numa semana, não, já tinha edital, 2 meses depois foi a prova. Cara, não tem como, não precisa ter um planejamento. Não dá para você pegar e,
Pô, não tem como. Igual, por exemplo, tem uma menina lá perto de casa, no curso lá perto de casa, que ela ficou chateada comigo. Ela, né, foi lá na coisa e reclamou, né, da aula de um professor, né, falou da aula do professor no aspecto de reclamação, era previdenciário, 70 questões, cara. Aí eu falei com ela, conhecia já há um tempo, já tinha sido minha aluna, eu falei com ela, Fabiana, pô, quando você entrou aqui no curso, estava escrito ali o nome do curso, né? Não está escrito ali Vaticano. Em 2 meses eu tenho que explicar 70 questões, meu irmão. Ai, não tem como, cara. Então, pô, eu tenho que ter um pouco de consciência, entendeu? Ai, tá espera de um milagre, é estranho. Aí ficou meio chateada comigo, mas hoje a gente tá de boa. Tá de boa. Tamo de bem. Mas às vezes é muito isso, né? E é totalmente incoerente, porque eu falo para eles, eu falo assim, cara, olha só, muitos de vocês fazem uma faculdade, aí, via de regra, você passa 4 anos numa faculdade, se for fazer direito, 5, se você reprovar ali, medicina nem se fala, mas vamos falar de 4 a 5 anos na faculdade. Você passa de 4 a 5 anos numa faculdade, sai da faculdade sem garantia nenhuma de um emprego. Aí você quer estudar para concurso público, estudar 1 mês, 2 meses, e você quer ser aprovado e ter um emprego pro resto da tua vida. Olha que, na matemática, que desproporcionalidade. Por quê? É injusto, né? Meio injusto. Você estuda 5 anos na faculdade, sai sem garantia. Aí tu quer estudar 2 meses e ter garantia de um emprego pro resto da vida? Pois é. Aí o que muita gente fala? Poxa, Felipe, mas o meu edital já saiu. O que eu faço agora? Porque o nosso papel quanto professor, Léo, eu acredito que é passar o conteúdo, mas orientar as pessoas também. Tem muita gente que está começando agora a estudar para concurso público. Não faz ideia do que é concurso público. E sabe qual é esse problema, Léo, que surge desde a época da escola? A nossa cultura é essa. Como é que a galera estuda na época da escola? Estuda de véspera. Quer estudar por revisão. É assim, a escola é assim. Eu estudava assim na escola, estudava de véspera, estudava por revisão. Aí quer chegar em concurso público, quer fazer igual. Quer estudar de véspera, quer estudar por revisão, por cursos resumidos. E aí quebra a cara. E aí eu falo pra galera, é o bizu, só quero bizu, quero macete, né? Só quer, aí é complicado. Então, aí eu falo pra galera o seguinte, agora que você tem clareza disso, se o seu edital já saiu, por exemplo, quem está ouvindo a gente agora vai fazer Banco do Brasil. Porra, meu edital já saiu, minha prova está perto, que não sei o quê. Está falando para eu desistir? Não. Eu estou falando que você tem que aproveitar esse período e dar o seu máximo. Até porque é exceção. Mas tem gente que passa estudando no pós-edital. Tem gente. Só que só que é exceção. Muitas das vezes você tem que ver qual é o histórico desse cara. Porque às vezes ele começou a estudar para concurso público agora, mas ele já teve uma boa base em matemática na época da escola, uma boa base em português, já tem hábito de leitura, que já ajuda pra caramba, né, Léo? Então, é uma pessoa que ela já traz dentro dela um histórico bem diferente da maioria das pessoas. Mas não vou nem entrar nesse mérito. O que eu estou dizendo é aproveitar todo o tempo que tem até a prova para dar o seu máximo. Você vai dar o seu máximo. Se você passar, cara, comemora, fica bêbado, né? Vai, paga o churrasco pra gente, né? Por favor. Mas se não passar, entende que isso faz parte do jogo. Se não passar, exatamente. Se aquela galera que não fez o Banco do Brasil em 2021, que fez o Banco do Brasil em 2021 e não passou, porque foi 1.600.000 inscritos em 2021, bateu o recorde. Se aquela galera em 2021 tivesse permanecido estudando, quem não passou, esse agora passava. 1 ano e meio depois. Olha como a galera que parou o estudo, que foi reprovado naquele, está se arrependendo agora. Entende? Então é assim que é a mentalidade de concurso público. Né? Tem aquela frase que fala que ou eu passo ou dou um passo. Né? Ou você passa ou você dá um passo, porque se você não passou, pelo menos você já deu um passo rumo à sua próxima prova, próxima aprovação. A moça lá, né? Tadinha lá. Ficou muito difícil, cara. Calma aí. Começou a estudar para o INSS, cara. Pô, eu tô pensando em desistir. Eu falo, cara, olha só, se você desistir,
Eu falei com ela, eu acredito que não dá pra você passar. Assim como se eu estivesse no seu lugar, eu ia falar, mas cara, se você desistir, a única coisa que você vai ganhar desistindo é que no próximo concurso as suas chances sejam as mesmas, umas chances pequenas, entende? Agora, se não passou, pode acontecer de você passar, nada impede. Mas não passou, cara, calma aí, mas no outro concurso tem uma chance maior, no outro tem mais chance. E você só vai aumentando a sua chance daqui. Tem um aluno meu que, assim, cara, eu adoro falar dele, porque ele é um aluno que, tipo assim, se ele passou, se ele conseguiu, dá para qualquer um conseguir. O rapaz foi para fazer obra, é pedreiro, fazer obra no curso. Alan, o nome dele, cara, eu falo com a boca cheia. Inclusive, ele me ajudou, fez uma obra lá em casa também. E, cara, ele entrou no curso para fazer uma obra, fazer o banheiro do curso, fazer uma reforma no curso lá. E começou curiosidade, perguntou o que era concursinho, papá, entrou na turma. Aí começou a estudar, obviamente, anos sem estudar, coroa já. E anos. Tomou pau, óbvio, no primeiro concurso. Tomou pau, não sei quantos que ele fez. Mas eu sei que na última prova agora do TJ, ele arrebentou o português, ele gabaritou português. Outra matéria gabaritou e agora vai ser chamado e não passou. Ele que eu, lá no início eu falei, cara, conheço gente que acertou 70% da prova da Polícia Civil e não passou por causa de uma questão de informática. Foi o caso dele. Foi dele. Então, por pouco, ele não passou em 2 concursos de nível top, né? Que é o concurso da Polícia Civil e o concurso do Tribunal de Justiça. Então, inclusive, outro dia ele era da igreja, né? E ele chegou lá no curso de terno. Eu fiquei todo mundo, cara, já foi chamado. Não dá na igreja. Mas ele vai, porque o TJ sempre chama outra pessoa. Esse ano, certamente, ele já será servidor. E, cara, assim, um cara que eu nem sabia o que era concurso há um tempinho, né? Curiosidade, perguntou, cara, cursinho e tal, papapá. Entrou no curso, começou a aprender, viu que dava para evoluir, foi evoluindo. E hoje você dá aula para ele, as perguntas que ele faz... Tá em outro patamar, igual. Outro nível, meu irmão. Cara, realmente ele se tornou espetacular e hoje ele conseguiria competir de igual para igual com qualquer concurseiro bom que a gente encontra aí. O cara realmente, assim, eu tenho o maior sentimento, assim, por ele, porque realmente... Não é, assim, todo dia que você consegue ver um aluno que tem idade do seu pai passando no concurso público, cara, sem saber o que era concurso público há pouco tempo. Então, realmente, assim, o negócio foi bem legal, né? Dele eu tenho, assim, um sentimento enorme, muito gostoso, muito bom viver isso, né, cara? Foi muito maneiro. Então, talvez essa pessoa no mercado de trabalho normal, ela já não teria mais espaço, né? Porque o mercado de trabalho já busca pessoas mais jovens, já quer pessoas com uma formação, que é o diploma. E aí concurso público está lá. O que você precisa fazer é fazer a prova e ficar dentro das vagas, né? E mesmo que ficar fora das vagas, pode ser que te chame depois. Então, eu acho que essa democracia que tem em concurso público encanta a gente. E o segundo é o quanto isso transforma a vida, né? Então, da mesma forma que você também teve as suas experiências, eu tive as minhas, não viemos de famílias ricas, né? Mas a gente fez concurso público ali, começou de baixo, concurso que a gente não estava feliz, mas a gente fez, sabe? Fomos. Eu me orgulho muito por isso. Eu costumo dizer que toda a minha didática, toda a forma como eu trabalho hoje, ela veio de trabalhar em escolas públicas. Eu costumo dizer que para mim, não tenho, com toda a humildade do mundo, mas não é difícil ensinar matemática, raciocínio lógico, sabe, para a galera que eu estou ensinando hoje. Para mim era difícil ensinar matemática para as crianças dentro de uma escola que passavam fome, que não tinha pai, que não tinha mãe, sabe, que não tinha orientação nenhuma. Isso era difícil para mim, sabe? Então, se ali eu tive que me reinventar, eu tive que trazer uma forma de engajar aquela criança, de motivar aquela criança e aos pouquinhos inserir na matemática, o que eu faço hoje é mole, pô. É moleza, sabe? Então o pessoal fala, você tá chegando, tá ensinando, tá dando aula rindo. Pô,
Pô, cara, hoje eu dou aula aqui no meu estúdio, no ar-condicionado, tranquilo. Para mim, complicado era antes, que eu tinha que pegar carro, dirigir por horas e horas, chegar dentro de favela, sabe? Chegava e saía escoltado com um monte de arma que eu via. Então, isso era complicado para mim, sabe? Isso era difícil para mim, sabe? Então, eu acho que tudo isso que eu vi, que eu passei e que eu vivenciei dentro do magistério, isso formou quem eu sou e eu sou muito grato por isso, né? E assim, cada um tem seus desafios. Então, eu acho que o que a galera tem que entender é que todo mundo tem os desafios. O pessoal, às vezes, acha que só passa em concurso público aquele que é nerd, aquele que não estuda, que não estuda, estuda nas melhores escolas, que não trabalha, que não tem família. Muito pelo contrário, sabe? E, tipo assim, você não tem um tempo para estudar, cara, assim, entenda, você não tá sozinho. 2% da população hoje consegue estudar sem ter a obrigação, não a necessidade, que necessidade acho que seria, mas sem ter a obrigação de trabalhar. 2%. Então, cara, se você tá trabalhando e estudando, você tá junto com 98%. Então tá todo mundo praticamente no mesmo barco, irmão. Tá todo mundo sofrendo junto contigo. A gente tá junto. Exatamente. Não tem como. Infelizmente a gente vive num país que a gente precisa se matar de trabalhar, cara. Entendeu? Não tem como. E pra viver um pouquinho melhor, cara, além do trabalho, você vai ter que ter um tempinho pra você, cara. Trabalhar em você, estudar. Dar um jeito de você tentar ter um pouco mais de liberdade para que mais na frente você consiga escolher em largar um cargo, né? Largar um serviço público, escolher um outro serviço público para fazer. E assim, no final sempre vale a pena. Você nunca vai ter se arrependido, né, de estudar. Até porque, como a gente falou, cara, você não vai, eu garanto. Porque se você não está feliz hoje e não está ganhando tanto por isso que você está fazendo o concurso, sua vida não é tão boa a ponto de você deixar de fazer coisas super interessantes toda semana para estudar. Porque se você tem essa vida, pô, vou deixar de chiar, toda semana tem algo interessante. Tu não precisa de concurso público, tu já é feliz, tu vai querer concurso vou perder a Disney porque... Tu não precisa de concurso público, pô. Tu já é feliz pra caramba, irmão. Não, se eu fizer, eu vou ganhar mais, não, tu já é feliz, fica quieto aí. Tá tranquilo, já tá bom. Se melhor estraga. Não tá tão bom. Você não vai deixar de fazer nada de muito interessante. Pô, ali, começa a estudar essas matérias principais, cara, português, tu só vai abrir mão do Netflix, né? Daquele mesmo barzinho. Pô, do WhatsApp, uma hora ou outra de sono até a tarde. Cara, estuda um pouquinho que lá na frente, aí sim você vai conseguir. Né? Eu lembro quando, em 2 anos, cara, do online, né? Com a pandemia, como que a vida mudou. Eu lembro que eu era casado, quanto eu tomei esporro por não ter tempo. Trabalhava muito. Pô, hoje tô aqui, sexta-feira, o dia inteiro aqui batendo papo. Né? Sem pressa, graças a Deus. A gente já trabalha mais confortável em casa, por quê? Um ano atrás do outro, uma briga atrás da outra, um leão por dia, mas uma hora a gente consegue fazer a coisa andar, a coisa dar certo. E tem muita coisa ainda. Hoje eu e Felipe, a gente está o dia inteiro conversando, para fazer uma coisa dar certo. Entende? Então, quer dizer, a gente não para. Mas claro que a gente já desacelerou bastante, né? Não tem mais hoje, né? Eu já não tomaria tanto esporro só trabalhar. Cara, às vezes você acredita, Léo, que quando eu falo isso, o pessoal fica abismado. Eu já cheguei a dar mais de 100 tempos de aula na semana. 100 tempos de aula. Então, só para você ter uma ideia, é claro que o tempo do professor, ele acaba variando, né? Mas via de regra em escola acaba sendo 50 minutos, 40 minutos, 45. E aí 45, dependendo. Então, eu trabalhava, eram 6 tempos de manhã, 6 à tarde, 6 à noite, de segunda a sexta. Então, eram 18 tempos de aula, fazia uma vertical, 18 tempos em um dia. Nos 5 dias, eram 90 tempos. E aí, eu dava mais 5 tempos no sábado, 5 tempos no domingo. Eram 100 tempos de aula. É claro que não foi isso durante muitos anos, mas... porque ninguém aguenta, mas assim, eu fiquei nessa batida aí quase uns 2 anos. 1 ano e pouco,
Até que era um concurso do Banco do Brasil, o de 2011 isso, e aí foi alucinante, porque caía matemática, caía raciocínio lógico e caía matemática financeira. Eram os três. E aí era a Fundação Carlos Chagas, a banca na época. Difícil, o português, pelo menos o Português chato, né? E aí, é um dos três mais difíceis, né? Sebrasp, FGV e FCC. E aí caía essas três e o curso que eu trabalhava na época resolveu dividir. Então eu dava aula num curso que tinham 12 unidades na época, e agora diminuiu, mas na época eram 12 unidades, e aí eu rodava as 12 unidades. Eu tinha também cursos que eu dava aula pré-militar, e eu tinha também as minhas 2 matrículas. Cara, era algo alucinante, sabe? Eu lembro, Léo, sem brincadeira, eu conto isso, o pessoal às vezes acha que é mentira, mas não é, eu juro. No dia da prova do Banco do Brasil, foi um domingo, eu tava tão no automático, Léo, que eu acordei domingo, depois de, tipo assim, de muito tempo, eu tava tendo um dia de folga, sabe? Depois de muito tempo, um dia de folga. E era justamente o dia da prova, porque como era a prova deles, eu não tinha aula para dar, acabou. E aí eu acordei no domingo, Léo, tomei banho, botei minha calça, botei a cueca, botei a calça, e eu peguei minha agenda, porque como eram muitas unidades, eu sempre pegava a agenda para poder conferir onde eu estava aquele dia. E aí quando eu peguei a agenda, que eu olhei tudo em branco, eu já estava de calça jeans. Eu falei assim, caraca, hoje é o dia da prova. Eu caí na cama de calça e tudo, cara. De calça e tudo. Caído assim, aquele ali. Isso me fez, o último concurso que eu fiz da prefeitura, eles me reprovaram pelo exame de garganta, que a gente faz, né? E aí o cara falou que todas as minhas cordas vocais, assim, eu não sei, porque eu entrei na prefeitura, eu fiquei 10 anos na prefeitura, depois eu nunca mais fiz exame, mas na época ele disse que eu tinha toda uma predisposição a ter calo, fenda, tudo isso, porque ele falou assim, cara, muito desgaste da tua voz. Então são coisas que eu passei durante muitos anos, e que quando eu olho hoje, eu falo assim, caraca, tá bom pra caralho. Claro que rala, mas... não, exatamente. Mas melhorou bastante, a gente consegue, né? Assim, amanhã mesmo, falei com ele, amanhã mesmo eu pego meu filho, final de semana todo com ele, sem fazer nada, só com ele. Isso é inimaginável. Há 2 anos aqui, isso, um final de semana todo, uma sexta, sábado, domingo livre. Série inimaginável. E isso, galera, a gente está falando, né? Não é para qualquer coisa assim, eles estão... Né? Não é. É só para dizer que o esforço compensa. É isso que a gente quer dizer, né? A nossa fala, que a gente está falando aqui, é que o esforço compensa. Então, você vai... Não sei, mas eu também já fiquei reprovado em muito concurso. Não, eu provei vários. Não nomeado, né? Esse da Prefeitura do Rio, eu reprovei ele 2 vezes. Eu só consegui passar nele na 3ª vez. Eu reprovei ele em 2007, reprovei em 2011 e eu fui passar em 2012. Entendeu? Então, assim, é muita coisa que a gente passa, mas a gente consegue perceber com o tempo que você começa a colher frutos de algo que você plantou durante muito tempo. Só que a galera não quer plantar, a galera só quer colher. Então foi o que a gente falou, a galera quer estudar 1 mês, 2 meses para o concurso e já quer passar, porque a galera não quer plantar, sabe? Não quer, só quer pensar na colheita, não quer cuidar da plantação, né? É difícil, a gente vê tanto aluno bom, cara, sofrendo pra caramba, às vezes, todo final de ano, caraca, cara, não acredito que esse aluno não passou. Cara, tava na cara que ele ia passar, esse cara merece muito e tal. Mas a hora dele vai chegar. Pode dizer, se você não desistir, a hora dele chega. Também tem aqueles alunos que falam, caraca, eu não acredito, cara, que esse aluno passou. Chegou aqui, não fazia ideia de nada. Sabendo que estava fazendo direito, cara, passou na prova. Sempre tem essas surpresas. Então, assim, a experiência que a gente tem traz a certeza de que, cara, se você fizer certinho, faz o planejamento, estudar bonitinho, cara, você vai, igual semana passada, menina, comprou um projeto meu e mandou um depoimento bonito pra caramba. Mandou até em vídeo, mandei o vídeo pro Felipe ver. Ela escreveu assim, depois eu te mandar o texto, né? Ele escreveu assim, ela falou, pô, professor, tô mais uma vez num projeto seu, só que dessa vez, né, ainda mais satisfeito, porque o último eu ganhei de presente.
porque eu não tinha como pagar. Esse eu tô comprando com o meu salário de concursada. Olha que legal. E agora já tá tentando outro concurso para ganhar mais, né? E, cara, você olha, pô, Léo, mãe de 3 filhos, desempregada e tal, pedi de presente o curso, ganhei, passei na prova e agora, com o meu salário, que eu já tô lá dentro, foi chamada rápido, assim, muito tempo. Isso foi em setembro, outubro do ano passado. Passado não, retrasado. Outubro de 2021. Mas agora eu tô já com o meu salário de concursada, agora esse eu paguei com o meu dinheiro. Aí eu falei, cara, que legal. Pô, é uma parada assim muito interessante. É bem gratificante, é bem gostoso. E, Léo, me responde uma coisa. Nosso aluno que está assistindo a aula agora fala assim, Léo, eu tenho muita dificuldade no português, não estudei em boas escolas, tenho a maior dificuldade do mundo, sempre tomo pau em português, por aonde que eu começo? O que que eu faço, Léo? Me ajuda! Bom, cara, primeiro saber que você não tá sozinho. Assim, eu costumo dizer que o português não é difícil. É cultural achar português difícil. Deixa eu te dar um exemplo muito legal. Eu trabalhava por um site e simulados semanalmente. Durante 2 semanas seguidas, um rapaz com um nome muito estranho, eu tenho essa conversa até hoje no Instagram e eu quase não acredito. Um nome muito esquisito, não sei o nome dele. Primeiro colocado nesse simulado, português. E ele veio me perguntar no Instagram, professor, fiz uma pergunta assim, de quem estuda? Esse verbo não deveria, eu lembro até hoje, uma pergunta de uma oração subordinada concessiva perguntando se o verbo não deveria estar no subjuntivo. Eu falei, sim, cara, deveria. Ele, professor, adoro português e tal, pai, cara, você vai fazer qual concurso? Aí ele, nenhum. Aí eu falei, pô, cara, interessante, você está estudando por quê? Ele, não, professor, porque eu sou alemão, trabalho na Azul, companhia aérea, aqui na Alemanha, falou a cidade, eu não lembro. E aqui a gente tem contato com várias línguas e eu me apaixonei pela língua portuguesa. Quando eu aprendi a falar, eu resolvi que eu queria aprender o português, mas de verdade, certinho. Quer dizer, é uma parada cultural. Ele não queria só aprender. Ele falou, não, aqui é cultural, aqui a gente valoriza a língua. A gente não quer aprender a falar, a gente quer aprender a fazer certo. Então a primeira coisa é você tirar da cabeça que o português é difícil. O cara é alemão. Primeiro colocado no simulado, o cara aprendeu, nasceu aqui, pô. Escuta português. Então não é difícil. Dá pra você aprender. A prova é difícil. Porque a prova foi feita pra você errar. A questão é feita pra você errar. A prova é difícil. Português não, a prova é. Mas dá pra você aprender. Por onde você vai começar? Cara, de preferência, aquilo que eu sempre falo. Português. O problema hoje, que eu falo isso abertamente para todo mundo, nas minhas lives, o pessoal do presencial nem fica mais chateado comigo. Mas por que acontece, cara? Qual é o grande problema hoje das pessoas? A turma só enche depois que sai o edital. E o presencial só consegue se manter com a turma cheia. Felipe tentou manter o presencial. Para você não ter prejuízo, tem que ter quantos alunos na sala? 25. 25 para zerar, para não ter prejuízo. Não ter lucro, mas também não ter prejuízo. Quando foi a última vez você, concurseiro, que você entrou numa sala, numa turma, presencial, pelo menos uns 4 meses antes do edital sair, e essa turma tinha mais de 25 pessoas? É muito raro. É muito raro. É muito raro, é muito raro. Eu lembro que na turma da Polícia Civil, eram 16 alunos na sala, 16 no curso. Saiu o edital, no outro dia tinha 115. 115 pessoas na sala. Cara, onde estava esse povo? E aí, o que acontece? Por que a galera não estudou português? Depois o português é muito extenso. Ele está olhando aqui atrás de uma gramática dessa grossura aqui. Aquilo ali que a gente dá em sala de aula, aquilo ali que vai cair no seu concurso. Tabaca desse tamanho aqui de papel. Coisa pra caramba. E aí, o curso presencial não consegue. Se todo mundo procurasse a turma antes do edital, o presencial ia ser ótimo. Ia ser maravilhoso. A maioria das pessoas que fossem aprovadas no concurso
seriam de um presencial, só que infelizmente ele não consegue, porque a galera procura muito em cima. E aí fica difícil aprender. Então, cara, vai começar a estudar para concurso agora, tanto com raciocínio lógico, matemática, que demora para aprender também, português, cara, pega aquele cara, calma aí, eu gostei da aula desse maluco aqui, compra o curso dele, curso Felipe, cara, eu gostei disso, compra de outro, compra de qualquer, mas começa a estudar português. Tem que começar a estudar português. E foi o que tu falou, né? Português não tem nem a desculpa do cara falar, eu não sabia se ia estar no edital. Vai, é lei, tem que ter, se tem português tem redação. Entendeu? É raro, a gente tem os dois. Então, cara, começa a estudar desde já, porque depois do edital fica difícil. Muito tempo. É só perguntar, quanto tempo você eu preciso estudar português? Eu falei, cara, não sei, eu tenho 34 anos e não aprendi tudo. Todo dia entrou uma coisa nova. Estudo pra caramba, me formei foi em 2015. E todo dia eu vejo uma coisa nova. Eu falo, cara, não é possível, não vai acabar nunca isso. Aí a banca que inventa, né? Não tem isso. O perfil da banca. Então, começa a estudar, porque você sabe que você vai encarar isso na sua prova, entendeu? E não só para isso, para a vida. Vai fazer uma entrevista de emprego, fala certinho, não sei o que, trabalha para você com os outros olhos. Mas para concurso, cara, estuda com antecedência, porque quando é uma parte do direito, eu não entendo muito bem, mas eu vejo muita gente aprendendo rápido. Caraca, o edital eu fechei rapidinho, que é uma parte do direito. Aí no outro edital, uma outra parte que eu fechei direitinho. Agora, o português não tem isso, cara. Você pega, é muito difícil você pegar um edital de língua portuguesa e ter só um pouquinho. É sempre, botou lá, interpretação, morfologia e sintaxe. Acabou, foi tudão. É tudo. Então, quer dizer, o português realmente leva mais tempo. Qual é a vantagem do português? Normalmente você aprende e não esquece. Porque você aprendeu a essência daquilo ali. Você não decorou, mas você aprendeu e não esquece. Você vai ter que dar uma revisada. Tem uma coisa ou outra que tem que decorar, não tem como fugir, né, Léo? Mas se você entende a ideia, a essência, né? Você não esquece mais. E se esquecer um conceito ou outro, rapidinho você relembra e você vai usar aquilo o resto da sua vida. Até você ser aprovado depois. Pode que tá aprovado, tá tranquilo. Entendeu? Agora, e você vai usar isso. Então, cara, procura com antecedência, né? Estuda na ordem, cara. Começa ali com acentuação gráfica, parte fonológica, fonologia. Começa a estudar as classes gramaticais. Estuda a sintaxe do período simples. Aprende o que é sujeito, predicado, transitividade verbal. O que é um verbo transitivo direto, indireto, um verbo de ligação. Depois vai para a regência com a É só estudar na ordem que está no edital, não é isso? eu brigo com os cursos, cara, pelo amor de Deus. Eu só pensei, eu vou anotar na hora que tá no edital. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso com o aluno, não. O edital não tá lá. O edital não tá. Ele não quer que você aprenda. Não quer. Cara, matemática assim, lógica é a mesma coisa. Eu não sei se deve ser de propósito essa porra. Porque nunca vem na ordem certa. Eles botam os conteúdos ali que se seguir ali o cara não vai entender nada. É aquela grande diferença do aluno que pega eu gostei do Felipe, vou pegar o curso dele. Eu gostei do Léo, vou pegar o curso dele. Aquele aluno, pô, calma aí, eu adorei tua aula, vou ver tuas aulas no YouTube. O YouTube, a gente dá o nosso melhor no YouTube. Mas lá no YouTube você não vai ter aquela linha de sequência, aquela ordem, exatamente, certa para você estudar. E você precisa de planejamento da ordem que você vai fazer. Entendeu? Então, essa ordem que o aluno normalmente não domina, né? É aquilo que você falou. Ele começa a assistir a aula antes de planejar a aula. É a gente que é professor planejar a aula antes de apresentá-la, né? Então, você precisa ter um planejamento também. E o português, cara, você sabe que vai cair português? Cara, comenta. Olha, meu concurso vai ser, eu quero fazer Polícia Federal, Administrativo. Pô, nem saiu o edital ainda, não escolheram a banca. Provavelmente vai ser o Sebrasp, como sempre. Cara, vai cair português pra caramba, vai cair administração. Cara, pega essas matérias, começa a estudar. Vai no outro concurso que você vai fazer, cara, o português, o raciocínio lógico, a informática. Vai estudando com antecedência, não deixa pro final não, porque senão você vai se enrolar e vai ficar pra trás. E aí você se enrola todo, às vezes você fica desmotivado porque você se achou incompetente, né? Pô, fui malzão, cara. Cara, como é que você se enrolou, infelizmente, porque você não procurou com antecedência. E jamais você vai se desmotivar, né? Se foi mal num concurso, cara, você pode ir muito bem no outro.
Mesma coisa, você não pode ficar se sentindo que se foi bem no concurso, pode ir uma outra, aconteceu comigo. Fui primeiro colocado no concurso que eu nem estudei, lembra? Que eu contei aqui. Aí depois eu fui no outro, me sentindo, né? E, porra, vou arrebentar. Me lasquei todo. Então não tem jeito, cada prova é uma prova, cada concurso é um concurso. Cada cabeça trabalha de um jeito. Às vezes você é muito bom numa coisa, você não vai ser bom em tudo, é impossível. Né? O Felipe é muito bom em matemática, cara, mas será que em química, direito, ele seria bom? Nem em português. E tem uma outra coisa, né, Léo, que é importante. O português, ele acaba te ajudando também nas outras matérias, né? Porque hoje em dia as provas estão cada vez mais contextualizadas, né? Então o enunciado, ele aparece ali sempre com um problema, com uma situação que você tem que ler e você tem que interpretar. Então, quem domina o português, domina a leitura, domina ali interpretação, pontuação, pronomes, colocação pronominal, né? Isso vai te ajudar a interpretar os enunciados de todas as outras disciplinas, né? Principalmente o raciocínio lógico. Né? O raciocínio lógico, assim, é uma matéria que às vezes eu vejo assim e falo, caraca, cara, e aí? Eu assisti a 2 aulas de raciocínio lógico, assim, presencial, né? Eu achei muito interessante. Eu falo, cara, se o aluno estudar, cara, ele consegue gabaritar isso aí ou chegar bem perto, porque é aquela coisa martelada, mas você então vai para esse lado. Cara, é muito interessante. E tudo que você começa a entender é interessante. Quando você começa a entender a matéria é chata até você começar a entender. Toda matéria que você entende, porque aprender é legal. Né? Qualquer coisa que você aprende é legal. Se você começar a explicar aqui, né? Costumo dizer, às vezes estudar é chato, mas aprender é legal. Pô, tanto que, você começa a conversar com alguém que você vê como uma pessoa inteligente, cara, tu quer ouvir aquela pessoa falando o tempo todo, porque você está aprendendo, entendeu? Estudar, se trancar no seu quarto. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta, mas também ninguém gosta também de trabalhar a semana inteira e vai precisar de uma folga do seu chefe, e seu chefe é chatão, não gosta de você, você não gosta. Ou então seu filho chega e fala, pô, pai, mãe, eu quero isso aqui, e você não poder dar, porque o emprego não te valoriza quanto você merecia, né? Perfeito, é complicado. Tudo que é bom dá trabalho. Né? Tudo que é bom dá trabalho. Vai namorar uma mulher bonita, você vê. Dá trabalho. Tá pensando que olha, tem jeito, cara, tudo na vida dá trabalho. Estudar dá trabalho? Dá. Agora, também ser escravizado dá trabalho também. Então, escolha qual trabalho você quer e siga em frente, né? Porque tudo vai ter trabalho, não tem jeito. Tudo vai ter trabalho. Tudo vai te dar um trabalho, vai te estressar. E outro, você vai passar no concurso também, tu vai viver a vida dos seus sonhos. Exatamente, nunca mais. Vai nessa, tem muito. Eu falo sempre isso. Passou no primeiro concurso, aí ali com o primeiro, 13º, vai fazer uma viagem para internacional. Aí no segundo ano, tu já vai fazer uma viagem nacional. No terceiro ano, tu já vai ficar em casa mesmo. Você vai aumentar a conta quando você vê, meu irmão. Quanto servidor público eu já não vi vivendo de empréstimo consignado, irmão? Não é, cara. Vivendo de um empréstimo atrás do outro. Aumentando a sua conta, daqui a pouco você vai ver, rapaz, eu falo, queimar meu cartão de crédito. Quebrei aqui, que eu falei, cara, não é possível que eu tô gastando isso. Quebrei, falei, pô, tá louco. Não tem jeito, cara. Isso aqui é complicado. O concurso, é claro que ele vai te dar mais tranquilidade, mas ele não vai ser a solução de todos os problemas, né? Outros problemas vão vir. Minha mãe sempre fala muito isso. Seu pai ganha pouquinho, mas nunca vai faltar nada, porque eu sou controlado. A bicha é até demais, a bicha é bom dura. Mas, graças a Deus, nunca falta nada mesmo, porque meu pai ganha um pouquinho. Nunca sobrou, né? Nunca deu pra fazer muita coisa, mas tudo que a gente precisava lá tinha, graças a Deus, graças àquela baixinha lá. Tava lá, né? Tava lá, a bicha, meu Deus do céu, hoje eu falo com ela, falo, mãe do céu, às vezes eu compro uma roupa, eu sempre, pela minha, quando ela foi 60, mãe, foi 30, ela, eu compraria com 20. Mas é isso, faz parte, tem que ter um pouco de consciência também. Olha, passei no concurso pra ganhar 10 mil. Não vai aloprar. Se você aloprar 10 mil também, não vai dar para muita coisa.
mas vai te dar um bom conforto, né? uma felicidade. Uma felicidade. Imagina, 13º, você tem 20 mil em dezembro. Tá bom? Mais um terço de férias, né? Dá pra fazer uma brincadeira. Já mais um terço ali, vai para 23 ali, né? Pô, tá brincando? Dá pra fazer. Dá para comprar um belo peru de Natal, né? Dá, pô, vai distribuindo tudo. Entendeu? O bagulho é doido. Tá bem legal, bem interessante. E sempre vale muito a pena. E hoje, Léo, tu trabalha ainda em curso pré-militar, né? Você dá aula em pré-militar e dá aula em concurso público também. Isso. Né? Como é que você vê em questão do português, que você disse que as bancas organizadoras, elas mudam muito o perfil da prova, né? Tem banca que acaba gostando mais de gramática pura, tem banca que gosta mais de interpretação. Fazendo um paralelo aí, de modo geral, entre as provas do militar, entre as provas do concurso público, o que você diria de principal diferença? Eu vejo que, por exemplo, na minha área, na matemática, militar é a matemática mais clássica, na minha opinião. Certo. É mais objetiva, ela é mais conceitual, ela é mais aprofundada nos conceitos, nos conceitos, ela é mais aprofundada. O concurso público que pega muito é a contextualização. É mais subjetivo, é mais problemas, exige mais interpretação do enunciado. Esse é um paralelo que eu faço na minha parte de exatas. Como é que é o português? O português não foge muito disso. As provas militares, principalmente as de sargento, né? Você pega uma AFA, que é o aspirante à Força Aérea, uma EPICAR, que é para cadete da aeronáutica, tem mais interpretação. Agora, diferente dessas duas, você tem provas muito marcadas, muita gramática. Você pega, por exemplo, a EA e a ESA, que são os que mais bombam. Tem um texto, você tem 3 questões, 4 naquele texto, e depois você nem tem mais questões sobre esse texto. Analise gramaticalmente essa frase e pronto. Ou a palavra, fonologia, quantos fonemas tem, ditongo, tritongo, e vai embora, e acabou. Nem mexe mais com o texto. Coisa que você não encontra em concurso público. Concurso você não encontra isso. Concurso, todas as questões são tiradas do texto, todas as questões envolvem uma interpretação, todas as questões você tem que contextualizar aquilo ali, interpretar a questão, ver que tem um trabalho um pouco maior. Qual é a desvantagem do concurso em relação ao militar? É mais subjetivo, dá mais trabalho. A desvantagem do concurso militar para o concurso público: o militar cai de tudo. O concurso público você consegue. Você vira pro Léo, grava um curso para mim com tudo que o aluno precisa saber para o Sebrasp. Eu vou gravar muito mais rápido do que o militar. Muito mais. Só que o Sebrasp é mais difícil. Ué, como assim? Não faz sentido. O Sebrasp, ele cobra menos matérias, mas o que ele cobra de uma maneira muito mais pesada. O militar é mais direto. Ele vai cobrar de tudo, mas de forma mais direta. Mais superficial. Você sabe, você acerta. Você não sabe, você erra. Ou chuta. Entendeu? É bem mais direto, bem mais... É aquilo e acabou. É a regra pura e seca. Por exemplo, dificilmente você vai encontrar uma questão num concurso público perguntando, por exemplo, a concordância verbal do um e outro, ou do um e outro, no singular ou no plural. Uma situação, uma regra bem específica. No militar você já encontra bastante isso. Né? No concurso público não, ele pega aquela regra básica, só que coloca dentro de um texto gigante, você tem que interpretar aquele texto, se achar dentro da questão e responder certo, senão você se enrola. E se enrola feio, né? Então é necessário sim, como você falou, a leitura é muito importante, principalmente para o concurso público. O militar já é mais direto, bem mais direto. É a regra, sabe, vai acertar, não sabe, não vai ter por onde correr. Não tem aquela, vou interpretar, não tem como. Entendeu? Tem que saber a regra, não tem jeito. E o militar é de tudo. Por isso que o militar estava mais tempo preparando do que o concurso. Você vê, por exemplo, uma das bancas mais difíceis para mim, né? CESP, Sebrasp agora, né? FGV e a FCC. Você me pede para gravar um curso para a FCC, ele vai gravar rapidinho. Porque a FCC é marcado, sabe aquelas matérias como vai, e exatamente como vai. E esse é o nosso papel, né? Fazer essa pesquisa da banca
para entregar para eles um curso direcionado para o que a banca gosta de cobrar, né? Porque eu falo que o concurseiro precisa de tempo, vontade e dinheiro. Se investir em bons materiais. Cara, com o tempo a gente consegue dar um pouquinho para ele, principalmente no online. Né? Uma aula que eu dou em 3 horas no presencial, eu consigo matar em 1h40 no online. A gente consegue dar um tempo para ele e mastigar para que ele foque naquilo que realmente vai cair. Né? Agora, o investimento online, a gente sabe que vai investimento. Normalmente eu falo, quando, dependendo de onde você mora, se você fazer um presencial de graça, você vai gastar muito mais. De graça. Só no deslocamento. O custo-benefício do online, ele é disparadamente muito melhor. É isso aí. Eu falo, a única coisa que a gente realmente não consegue te passar é a vontade. Porque, cara, pode botar aqui o melhor motivador da história. Ele vai te motivar a fazer, cara, não, agora vai. Mas se não tá no seu sangue, se não tá na sua vontade, amanhã acabou. Ele esqueceu tudo que o cara falou. Eu costumo dizer, até porque a motivação é motivo que te leva para ação, né? E os motivos que vão te levar para ação não vêm de fora para dentro, vêm de dentro para fora, né? Então são os motivos que estão dentro de você que vai fazer você agir. Agora, o que muita gente erra, na minha concepção, é que a galera acha que a pessoa não tem disciplina para estudar porque ela diz que falta motivação. Ela bota a motivação como causa e a disciplina como uma consequência. Então, se eu tenho motivação, eu vou conseguir ter mais disciplina. Só que ela inverte isso. Para mim, é o oposto. Para mim, a disciplina é a causa e a motivação é a consequência. Porque quando você tem disciplina, cada dia que você acorda e decide que você vai estudar, mesmo sem vontade, isso vai fazer com que você crie hábito. O hábito vai fazer você começar a gostar de estudar, vai começar a fazer você ter bons resultados, entender a matéria, e aí sim a motivação vai vir. Então, é a disciplina que vai te levar à motivação. Quando você começar a ter disciplina e começar a ver que seu desempenho nas questões, nos simulados, está aumentando, a motivação vai vir automaticamente. Então não espera, a motivação é algo que a gente não pode confiar. A maioria das vezes a gente acorda sem estar motivado para trabalhar, para estudar. Às vezes eu chego aqui, ligo a câmera, eles me vêm rindo, mas antes de ligar a câmera eu não tô, tem dia que eu não tô afim. Sou ser humano, então tem dia que eu não tô afim de trabalhar, sabe? Só que na hora que eu ligo a câmera, eu entendo que o meu aluno que está do outro lado assistindo minha aula, ele não tem nada a ver com meus problemas. Então, se eu estou com problema, se eu estou triste, se eu briguei, se eu isso, quando eu liguei a câmera, eu tenho que dar uma melhor para o meu aluno, entendeu? Então, é aquilo. E de tanto fazer isso, tu cria um hábito, e isso vai te motivando a entregar a melhor aula para o seu aluno. Mas isso porque antes você criou a disciplina de fazer aquilo, independente de você estar com vontade ou não. Perfeito, né? E o pior de tudo é o material, né? Às vezes a gente fica um tempão, cara. Fazendo material, é o mais chato, é o material. Eu acho que o aluno não vai entender muito bem com essa aqui. Nossa, essa questão está muito boa, essa questão está melhor. Cara, tudo dá trabalho, aquilo que a gente falou, né? Tudo dá trabalho. Quando você for aprovado no concurso, o lugar foi aprovado no TJ. Pô, meu irmão, vai ter aquela monte de papelada que você vai Exatamente. Mas foi aprovado pela Polícia Federal, meu irmão, você vai ter que descarregar um caminhão para procurar droga lá na fronteira. Cara, tu imagina, eu fico imaginando, o pessoal critica muito, né, o nosso judiciário, né, pessoal, cara, tu imagina o que é a vida de um juiz. Olha quantos processos, o Brasil tem 215 milhões de pessoas, todo dia, sei lá, eu não tenho esse número, mas quantas pessoas entram com processo, é processo por tudo, é ser humano processando ser humano, é ser humano processando empresa, e o juiz tem que julgar tudo isso e ler o que um está dizendo, o que o outro está dizendo. Olha como deve ser o trabalho do juiz. Ah, ganha bem? Ganha bem. Mas tu imagina o quanto um cara desse também não trabalha, não rala. Mas... Exatamente. Ah, mas demora meses para sair o coisa. Claro que demora meses. São milhões de pessoas entrando com processo, pô. A gente só vê o resultado final, né? Um médico que fez concurso público e passou
Esse cara chega num posto de saúde, o tempo todo chegando gente doente, o tempo todo chegando gente, sabe? O cara tá ali lidando com vidas humanas, sabe? A gente em sala de aula no magistério, tu pega lá crianças, botam 40, 50 numa sala de aula apertado, as crianças uma em cima da outra lá e tu tendo que, sabe? Então, claro que tem os desafios do serviço público, né? Agora, você tem uma série de vantagens que são muito maiores do que as desvantagens. Não, né? Mas são desafios assim que a gente passa e que a gente tem que entender que vai ter para sempre. Exato. Não tem jeito. E faz parte. A gente tá aqui. Quem mandou Adão e Eva comer aquele frutinho proibido lá, né? Leão por dia, meu parceiro. Não tem como. Um leão por dia. Não tem como, irmão. Léo, chegando aqui na fase final já do nosso bate-papo, queria que você deixasse uma mensagem final para a galera aí, pessoal, que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo as redes sociais do Léo. Para você que não sabe, o Léo é o professor dos nossos projetos aqui, tanto do projeto Performe Militar, que é um projeto nosso voltado para quem quer fazer concurso público, concurso na área militar, tanto também nosso professor aqui da parte do Aprova Professores, né, que é um projeto nosso focado na educação, para quem quer fazer concurso público para professor, quanto também professor de concurso público, aí para concurso da área de tribunal, concurso para a área policial, é o professor que a gente confia aqui em português. Então a gente vai deixar as redes sociais do Léo aqui embaixo também, para que você possa seguir o Léo nas redes sociais, acompanhar um pouquinho do trabalho dele, que eu tenho certeza que você vai ver o português de um jeito diferente. O microfone é teu, dá um recado final para a galera aí. Deixar um abraço aí para todo mundo, agradecer a presença, agradecer o convite aqui. Meu amigo, a gente se conheceu pelo projeto Aprova, né? Graças a Deus o projeto deu super certo, né? Estamos aqui. E dizer para vocês que a vida de concurseiro não é fácil, mas também não é esse inferno que o pessoal pinta, não. Dá para você conseguir tudo que você quer, né? Sem deixar de viver, né? Entender que é possível, que muita gente já conseguiu, confiar, né, nos seus professores, confiar em você, confiar no seu processo. Você tem uma inteligência, você não vai ser bom em tudo, assim seu concorrente também não. A mesma coisa também que você não vai ser ruim em tudo. Então, a gente tenta sempre te motivar, mas aquilo que o Felipe falou, a motivação ela vem de dentro. Seja disciplinado, faça o que tem que ser feito, cara, escute os seus professores, as pessoas que já conseguiram, né, passar em alguma provinha, porque a gente sabe que é difícil, nem todo dia você vai estar motivado, vai ter dia que você vai olhar para o livro, olhar para a cara do professor na tela da televisão, na tela do monitor, do celular, e você não vai conseguir entender nada. Cara, respira, amanhã é outro dia, mas não desista, porque todo mundo que vai tentando, um dia vai conseguir, e você está bem acompanhado aqui do Felipe, um cara que tem uma paciência enorme para lidar com todos os problemas, qualquer coisa, é só mandar um alô. Se eu estou com uma dúvida aqui, como é que eu faço, como é que eu estudo aqui? E claro, né, sempre com planejamento, estude, é sempre muito importante, estude certo, não só estude muito, estude certo, otimize o seu tempo e sempre conte com a gente. Foi um prazer enorme aqui falar para vocês e espero encontrar vocês sempre do outro lado da telinha, acompanhando a gente, né? Eu que agradeço, Léo. Obrigado pelo carinho. Obrigado também por ter abraçado nossos projetos. Toda vez que a gente pede para você, vem com uma demanda, você de prontidão está sempre ajudando a gente. E parabéns pela qualidade das suas aulas. Quem está dizendo isso não só sou eu, minha equipe, mas também todos os nossos milhares de alunos que mandam mensagem agradecendo por a gente trazer um professor de português com o seu gabarito, com a sua experiência. Tá bom? Galera, espero que vocês tenham gostado de mais um podcast aqui com o professor Léo, tá bom? Nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração e até um próximo FL Podcast. Valeu! Jamaica.com